Gente, queria passar aqui para deixar esse recado. Eu uso muito o Telegram, gente, muito para guardar áudios, para guardar informações. E aí eu partilho, quem quer ouvir, ouve, quem não quer, não ouve, né? E uma coisa que eu tava vendo aqui, que é muito legal isso, né? A vida, ela tem que ser excitante, ela tem que ser empolgante, ela tem que ser com tesão, ela tem que ser animada, ela tem que ser vida, né? Ela tem que ser vivo mesmo, né? Quando a gente começa a fazer as coisas sem vida, a gente vai fazendo as coisas meio, tipo, meio frio, sabe? Meio devagar, meio xoxo. A gente vai fazendo as coisas sem ânimo, sem vontade. Vontade é leão, gente. Vontade é calor, né? Para um trem ir do ponto A para o ponto B, ele precisa do quê? De energia, né? Ele precisa de carvão, sei lá o que for, né? Cada trem aí usa de um jeito. E aí é bem interessante, porque o que faz a gente crescer... Ai, gente, que maravilhoso isso, que maravilhoso esse áudio. E eu faço esse áudio para mim também, para mim mesma, né? Para que eu possa compreender o que eu mesma estou falando. E é muito engraçado, porque eu estou estudando bastante sobre a questão da energia sexual, né? Então, dos chakras mais inferiores, e eles falam exatamente isso, para que a gente, fantástico, isso é fantástico, para que a gente possa acender partes, além das partes que a gente já conhece, a gente realmente precisa, né, acender cada vez mais a nossa Kundalini. Isso aí todo mundo já sabe, né, subir da Kundalini, ok, maravilhoso. Então, o que acontece? A vida, e é bem interessante, porque quando a gente acessa essa energia dos chakras básicos, essa energia da Kundalini, é a energia da mãe, é a energia de Shakti, né? Kundalini Shakti, que é a energia da criação, que você cria tudo, né? Gente, olha que mal, gente, não é muito lindo isso? Gente, quando duas pessoas lá criam um bebê, gente, eu acho isso muito lindo, eu acho isso fantástico, eu acho isso divino, é maravilhoso isso, né? Ou seja, dá-se para criar um outro ser. Eu acho isso, sei lá, isso me encanta, né? Eu acho que a divindade tinha que nos encantar para que a gente possa cantar ela, né? E o que que acontece? Quando a vida começa a ficar sem tesão, sabe? Sem tesão, gente, vamos lá. Sem tesão. Quando a vida começa a você ficar sem tesão, sem vontade, sem ânimo, ela começa a ficar congelada. Ela começa a ficar congelada. E quando começa a ficar congelada, eu começo a ficar adormecido e automaticamente eu não acendo partes do meu cérebro. Então o que acontece? Por que a gente às vezes tem que, sabe? Por isso que a gente chega assim num emprego, num relacionamento, não sei o quê. Parece que, pô, não sai dali, né? Não acende mais. Pô, não tem mais tesão, não acende mais, não tem não sei o quê. Cadê a chama? Tem que ter a chama. Tem que ter essa chama, é muito importante, mas não é só em relacionamento, é em tudo que você faz. Porque se você não tiver a chama, que é o próprio processo do aterramento, né? Se vocês não tiverem isso, vocês não aterram, vocês não ficam ali. Que eu já falei várias vezes, é quando Marte encontra Vênus, aí ele vai o que? Contemplar, ele vai parar, né? E aí quando ele para é isso, essa contemplação, esse vislumbre é realmente quando a gente ilumina o nosso cérebro. Então, o que acontece? Às vezes a gente realmente precisa perder um valor para que a gente possa o quê? Criar mais, né? Para que a gente possa entrar lá dentro. Esse entrar lá dentro, essa energia dos chakras básicos, é ir realmente para o escuro, que é onde está a nossa luz, né? Que a grande maioria das pessoas, pelo amor de Deus, falar de parte de chakra básico, falar de energia sexual, mas não nessa maneira, gente. Eu não estou dizendo aqui para você sair, transar com todo mundo, não é isso. Pelo amor de Deus, não façam isso. Não é isso. Que hoje muito dessa sociedade emprega isso. Não façam isso. A energia sexual é sagrada. Ela é sagrada e vocês desperdiçam ela para, tipo, momentos instantâneos, prazeres efêmeros, né? Por isso que depois não tem energia para subir. Eu sempre falo isso. Isso é uma coisa que é eterna, porque eu já falei isso há 3 anos atrás, eu não vou mudar esse conceito, porque esse é um conceito que não se muda. Esse conceito não se muda. Principalmente até a gente fala, né, do homem, né, dessa questão da ejaculação, né, todo esse sêmen, porque, gente, a ejaculação, o sêmen do homem é semente e tem uma baita de uma energia ali. Pensa comigo, gente, aquilo é uma semente, um X ou um Y que vai fecundar ali. E aí o que acontece? Vai jogando essa energia para fora, 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 né? E o que acontece? Cada vez mais, e eu sempre falo isso, gente, se você é um masturbador, né? Se você ou fica transando todo mundo para lá, para cá,
desculpa falar, mas você não vai ter, no final da tua vida, sanidade mental. Você não vai ser uma pessoa lúcida nem sã. Você vai ter problemas, né? Porque você perdeu, você desperdiçou, você jogou fora essa energia. E se você colocar essa energia para dentro de uma maneira mais construtiva, você poderia fazer coisas muito brilhantes. Né? Então, ou seja, a gente tem que trazer isso. Ah, mas quer dizer que eu não vou ter mais relação sexual? Não, você vai ter relação sexual. Só que você vai saber fazer relação sexual, o quê? Seguindo principalmente as leis sagradas, né? Que aí tem um monte de, a gente já pode falar. Por causa disso, porque a gente não pode congelar a vida, né? Então, quando as coisas perdem tesão, quando as coisas perdem ânimo, então no meu próprio trabalho, vou trazer aqui pra vocês, né? Meu próprio trabalho, tem dia, gente, que eu falo, não tô afim, não. Não tô afim, não tô nem um pouco afim de fazer nada. Não quero fazer mapa, não quero fazer nada. Tem dias que eu não quero. Gente, quantas vezes eu quis desistir? Nossa! Por quê? Porque eu tenho que botar o tesão no negócio. Sou eu, o negócio sou eu, então eu que tenho que pôr. Né? Então dá para perceber muito bem em alguns vídeos onde eu faço meio que sem vontade, vídeos que eu faço com muita vontade, né? Porque fazer as coisas por fazer, putz, grila, não é legal não, eu não gosto, gente. Se pra mim, se não tiver ânimo, se não tiver tesão, se não tiver inspiração, se não tiver êxtase, não me chama que eu não vou, não quero nem ir, porque eu prefiro ficar na minha casa, lendo um livro, meditando, respirando, do que ficar, né? Indo em lugares onde realmente não tem vida, porque aonde tem, o que é vida, gente? Vida é êxtase, vida é libido, vida é tesão, vida é vida, né? Onde você se sente vivo, né? Então eu trago isso para vocês. Por isso, a humanidade, gente, pensa na humanidade, a humanidade tá viva? Não tá, então por isso tem que perder valores, por isso tem que rever. Por isso que às vezes a gente, olha, gente, o quanto eu já fiz de consulta, de aconselhamento para casais, eu olho assim, bem para os dois, assim. Eu sempre. Gente, no final sempre a mesma coisa. Eu falo assim: olha, é o seguinte, para vocês resgatarem, vocês estão um enchendo o saco do outro. Para vocês resgatarem o que vocês querem resgatar, que é a alegria, né? Que é a alegria de viver, que é a libido, que é o sexo por si só, então é você mexer. Então, eu todos os dias mexo nessa energia. Para o quê? Para colocar isso no meu dia a dia, no meu trabalho, nas minhas relações, aonde for. Então eu falo para as pessoas, eu falo o seguinte, ó. Ou vocês trabalham isso individualmente e vão trabalhar isso, ou não tem outra solução. Não é a astrologia, gente, ela vai até certo ponto. Mas é os astros. Não, gente, não vai jogar a culpa nos astros. Não é astro, não. Às vezes são outras questões. E isso, gente, para todos, para todos, para todos. Gente, quem nunca? Eu já tive aqui, ó, levanta a minha mão. Já fiquei num relacionamento de 6 anos, que, pelo amor de Deus, meu Deus do céu, era pra cumprir tabela, era pra bater carimbo na parede, assim, sabe? Eu nunca trabalhei, gente, em lugares, sabe aquele lugar que você trabalha e bate carimbo? Era assim, né? E aí eu falei, gente, que coisa chata. Não, a vida é muito mais legal do que isso, né? E o que acontece? É responsabilidade tua. Você sempre manter a chama acesa de você mesmo, em primeiro momento. É responsabilidade tua. Então, ou seja, eu tenho que manter todos os dias a chama acesa do astrologia integrativa. E só que eu também posso ir transformando isso. Eu todos os dias, então, exemplo, todos os dias eu faço várias práticas. Tem dias que eu não tô afim de fazer. Só que o que eu faço? Eu falo, bem, hoje eu vou mudar um pouco, vou modificar um pouquinho, né? Vou trazer uma outra questão, vou ver por que eu não tô querendo fazer, que resistência é essa, sabendo que o negócio faz bem, é uma coisa boa. Então, isso que é muito importante. Se você não tiver. É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa uma empresa. Imagine todos os funcionários, se eles não forem com tesão, se eles não forem querendo trabalhar, porque eles vão crescer. Por exemplo, o Astrologia Integrativa tem um potencial de crescer gigantesco, principalmente porque eu estou trazendo uma linha que quase ninguém fala, que é a geometria sagrada junto com a música. Ele tem um potencial gigante, enorme, né, de explosão. Lógico que tem. Então, é a mesma coisa. Se a gente não vê aquele propósito, ou propósito num emprego, numa profissão, num relacionamento, numa prática, se eu não vejo que ele vai ter um propósito de êxtase, eu próprio criei yoga, tem um mantra que é do Kundalini Yoga, né? Porque tem várias. Que você vai fazendo, realmente eu já tive várias experiências de fazer, que você fica em alegria. Tem um tal do yoga do riso também, que eu nunca fiz, eu não sei falar, mas tem o yoga do riso. Então, se você não vê que aquele propósito lá, ele tem aquele potencial, você não vai fazer.
Então, isso que é muito importante. Por isso que as pessoas vão se arrastando para qualquer coisa, seja para trabalho, para qualquer coisa, porque não vai isso, porque eu sei aquela técnica, por exemplo, assim, eu sei que a técnica do pranayama e do kriya yoga e dos mantras que eu faço, eu sei que eles têm um potencial ali. Pode ser que eu ainda não esteja vivendo esse potencial, mas eu sei que eles têm. Eu sei que eles, eu vou botar minha ficha ali, vou nutrir ali, porque eu sei que eles vão que aumentar cada vez mais essa minha energia. Porque sem energia é muito chato, né? Sem energia, a gente, como eu falei, o trem não sai do ponto A nem do ponto B. E a mesma coisa com o emprego. Imagina, os funcionários vai tudo assim, ó. Não tô afim de ir. Aquela empresa vai crescer? Lógico que não, gente. Aquela empresa não cresce. A mesma coisa no relacionamento. Ih, meu Deus do céu. Ixi. Esse relacionamento tem a tendência de crescer, de prosperar, de progredir? Lógico que não. Porque é isso, a gente tem que estar o quê? Vontade de viver, vontade, né? Sabe, tem exemplo assim, ó, hoje a gente tá num dia de São Paulo, um ventaiada bastante, né? Pra quem mora na cidade de São Paulo, não sei como é que você está. Como é que você está aí? Como é que está o tempo aí na sua cidade? Né? Aqui está um ventaiada, então seja que o silfos, né, o elemental do ar tá forte aqui, o negócio tá punk aqui. E o que que acontece? Se eu não te, por exemplo, eu tô com muita vontade de ir lá no lugar e de ir lá conversar com as pessoas, porque eu sou assim, gente, eu sou que nem prefeita, eu gosto de conversar com todo mundo. Eu vou andando, vou conversando com as pessoas. Eu quero ir lá, conversar, sair. Por quê? Porque eu fiquei quase todos esses dias trabalhando muito. Falei, eu vou sair também, ó. Isso é o equilíbrio. E aí, o que que acontece? Se eu não tiver a força de vontade de ir, mas tá ventando. Não sei. Aí a pessoa já nem vai. A pessoa já nem vai. Nem vai. Quantas vezes eu fui pro mar, não estava um dia tão quente, mas a minha vontade de aprender o surf era tão grande que, cara, eu não tô nem aí. Não tô nem aí se a água tá gelada, se não tá. Por que isso? Porque vem de dentro. Isso te mantém quentinho, isso te mantém vivo, isso te mantém com vontade de viver. Isso levanta defunto, gente. Né? Os seres, né? Os nossos queridos irmãos já muito evoluídos, eles levantam defunto, eles levantam o que eles quiserem, porque eles são a própria vida, eles são o fogo, eles são que nem a Kriya Shakti, eles são a própria Kriya Shakti, a própria Kundalini Shakti, eles criam o que, que eles quiserem. Se eu morrer e ele estiver do meu lado, não, eu vou ressuscitar aqui a Marcela, ele ressuscita, ele só mexer no meus chakras aqui que ele ressuscita. Né? Então, puxar essa força da vida, puxar. Marcela, não tô conseguindo puxar essa força da vida. Já dei várias dicas de aterramento, tá aqui, rola pra cima que tem um monte de coisa. Vai, busca no YouTube, vai, busca no Google. Gente, quantas vezes eu lá na depressão, blá, coisa chata. Gente, o que eu buscava pra sair daquilo? Por quê? Porque tem força de vida pra sair, tem força de vontade pra sair. Então eu trago isso pra vocês, né? E uma coisa que eu trago a forma que eu falo é uma forma realmente motivadora, porque eu quero trazer isso, eu quero levantar as pessoas, são palavras que levantam, são palavras que energizam. Já recebi vários, vocês não têm noção, vários comentários de pessoas que falam, olha, por causa daquele áudio, por causa daquele vídeo, por causa daquele texto, nossa, você me trouxe mais gás. Só que é isso que eu falo, não dependam do externo, não dependam. Tem uma frase muito legal, que eu já li em alguns textos também, sagrados, que eles falam, a partir do momento que as pessoas que são motivadoras saírem perto daquelas que ainda não conseguiram inspirar elas mesmas, aí, gente, e aí, como é que vai ser? Então, por isso que eu quero que vocês sejam independentes, que vocês instalem isso em vocês, que vocês tragam isso em vocês, para quê? Para que todo lugar que você for, você seja a sua própria inspiração, para que você seja a própria vida, para que você seja a sua própria libido, a sua própria intensidade de viver, né? Então, isso que é muito legal, isso é bacana, né? Então, assim, eu deixo essa questão para vocês, não congelem. Tá congelado? Seja qualquer for. Não tô mais afim de pegar aquele trabalho. Tá congelado. Tenta fazer, calibra. Então, exemplo assim, que nem no caso, hoje eu falei, hoje eu vou dar um tempo. Não vou ficar lendo, não vou fazer vídeo, não vou fazer nada, porque eu tenho que dar um tempo, eu preciso fazer outras coisas. Lembra que eu sempre falo, a mandala astrológica tem 12 áreas. Eu não posso só ficar na área do estudo, casa 3, casa 6, casa 9, eu não posso só ficar nessas áreas. Tem que também ficar nas outras áreas, que aí a gente traz o quê? Vitalidade também para as outras áreas, e às vezes são essas áreas que vão reenergizar toda a mandala. Eu trabalho assim, né? Então eu deixo isso para vocês como forma de não desanimar, né? Não desanimem, vocês têm o poder da vida em vocês. Eu acho que, cara, isso me emociona. Cara, só saber disso, a gente já deveria estar bem, sabe?
Eu vejo tanta gente, eu já passei por isso também, então eu compreendo as pessoas. Eu vejo tanta gente que tá mal porque perdeu o carro, perdeu não sei o quê. Cara, vocês têm a força da vida em vocês. A gente deveria estar feliz por causa disso. A gente tem a força da vida em nós. A gente já deveria estar feliz só por conta disso. Só por conta disso. Disso, né? Que é tudo. Que é tudo, porque sem isso não tem nada. Eu sempre gosto de falar sobre isso, né? Tem uma frase que eu gosto, que não é minha, que é do Jorge Antônio Ouro, que ele fala, né? A mesma força que move o sol, que move o cosmos, está em você. A gente já não deveria estar satisfeito e agradecido porque a gente tem uma força que move tudo. Se a gente quiser mover, se a gente quiser manipular essa força, se a gente quiser despertar essa força, se a gente quiser. E aí entra a vontade, né? Entra a vontade de querer viver. Então, aquele dia, né? Michel tá aqui? Acho que tá, né, Michel? Michel, muitas outras pessoas sempre me mandam mensagens falando: eu não sei o que eu faço, tô triste, não sei o que. Gente, quando vocês acordarem, abram os pulmões e diga: eu tenho a força para mover o mundo com o peito cheio. Eu sei que você não vai acreditar no que eu tô falando no primeiro momento, mas você tem o poder de mudar o mundo, primeiramente o seu, de manipular essa força. Sabe como é que vocês podem manipular? Sabe o que a gente aprende no CRIA? É só olhando para essa região. Olha para a região do chakra de vocês. Só a partir do momento que vocês colocam a consciência lá, vocês já começam a despertar essas energias. Só isso, simples. Tem técnicas mais profundas? Lógico que tem. Mas é só vocês o quê? Colocarem, direcionando um foco um pouco para lá. Sabe? Olha para vocês, põe a mão, não tem medo não, é parte de vocês também. Põe a mão, você fala: ai, tem uma força aqui. Cara, tem uma força aqui. Meu Deus, tem uma força aqui, né? E eu sempre vou trazer isso, né? Se não tem o sol brilhando lá fora, tem o sol brilhando dentro de mim. O sol tá em mim, porque eu também sou o sol. E todos somos sóis. Cada vez mais fica muito claro que Jesus falava: vocês também sois vós. Só, né? Não, vós sois. Não, vós sóis, não. Não entendi agora o que eu escrevi, o que eu falei. Mas vocês entenderam. Tá lá, só jogar no Google, tá lá. Sabe, vocês também são sóis, né? Mas para isso eu preciso querer, né, ser um sol, ter a vontade. Então eu sempre falo assim: qual é a sua ambição da tua vida? A gente tinha que ensinar isso às crianças. Não é pra gente ser advogado, médico, empresário, não. Qual é a sua ambição? É ser um sol. Porque aonde eu vou estar, eu vou ser um sol para mim e para quem tiver ao meu entorno. Porque às vezes eu paro de ser o advogado e aí eu posso o quê? Entrar na escuridão de novo. Então, independente do que eu faça externamente, eu preciso o quê? Ter vontade de viver, vontade de ser sol, né? Independente. Porque se eu for lá para Marte, como eu sempre falo lá, não, em Marte os marcianos falam: aqui advogado a gente não precisa não. Médico aqui não precisa não. Não, a gente não precisa de médico não. Sabe, gente, eles não precisam de médicos, mas eles precisam o quê? De vontade. Eles precisam do quê? De sol, eles precisam de vontade da vida. Então eu sempre trago isso para vocês. Olhem para vocês, sabe? Se deem um abraço gostoso, firme. Tudo bem, é ego, é corpo físico, não tem nenhum problema, mas é a partir disso que vocês se aprofundam em vocês. A força está com vocês. Parece meio Star Wars, né? A força está com vocês. Sabe? Deem risada de vocês mesmos, alegria. Todo ser espiritual, ele tem que ser alegre, virtuoso. Todo ser espiritual, ele tem que ser feliz, alegre, né? Não pelas coisas que tem, não pelas coisas que possuem, mas pelas coisas que é. Mas pela essência que já é. Um ser espiritual é isso, porque ele tá com consciência de que ele é um ser espiritual e que ele tem a capacidade e a possibilidade de sempre o que criar, porque ele tem vida dentro dele. Isso não é fantástico? Isso é muito lindo. E a gente tem que olhar isso com lindeza e cada vez mais o quê? Valorizar isso.
Então, começa a fazer esse trabalho dentro de você, faz esse trabalho, você vai ver o quanto feliz você tem aí dentro e você nem sabe. Quanto de alegria você tem, quanto de criatividade você tem, né? O quanto de amor você tem aí dentro de você. É só vocês precisarem cutucar, né? Cutuquem, cutuquem, se olhem, se peguem e vão atrás de exercícios, de técnicas, de possibilidades para que vocês possam estar nesse estágio, né? Que é maravilhoso. Porque uma pessoa feliz, alegre, amorosa, gente, ela não faz guerra, né? A gente não fala isso, ela não faz guerra, ela só faz o que? Amor. Porque ela é a própria exalação do sol.